No ar, hora do podcast. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Vicente Alves. Eu sou o Léo Lima. Hoje o tema é especial. Vamos falar sobre a data mais especial e esperada do cristianismo, o Natal. Para isso, conversamos com dois extremos. O padre Luiz Roberto Magalhães, conhecido como Padre Zuca, pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima em São Pedro, e Moisés Siqueira, ministro ordenado da Igreja Testemunha de Jeová. Isso mesmo, Vicente. Para quem não sabe, as Testemunhas de Jeová, ao contrário da Igreja Católica, não comemoram o Natal, por alguns motivos que vamos explicar logo mais. O Natal é um feriado e festival religioso cristão, comemorado anualmente em 25 de dezembro. A data é o centro das festas de fim de ano e da temporada de férias, sendo no cristianismo o marco inicial do ciclo do Natal, que dura 12 dias. Originalmente destinada a celebrar o nascimento anual do Deus Sol no solstício de inverno, a festividade foi ressignificada pela Igreja Católica no século III, para estimular a conversão dos povos pagãos sob o domínio do Império Romano, e então passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. Tradicionalmente considerado um dia santificado cristão, o Natal é amplamente comemorado, sendo que alguns de seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-cristãs ou seculares. Costumes populares modernos, típicos do feriado, incluem a troca de presentes e cartões, a ceia de Natal, músicas natalinas, festas de igreja, uma refeição especial e a exibição de decorações diferentes, incluindo as árvores de Natal, pisca-piscas, guirlandas e presépios. Além disso, o Papai Noel é uma figura mitológica popular em muitos países, associada com os presentes para crianças. Como a troca de presentes e muitos outros aspectos da festa de Natal envolvem um aumento na atividade econômica entre cristãos e não cristãos, a festa tornou-se um acontecimento significativo e um período-chave de vendas para os varejistas e para as empresas. O impacto econômico da comemoração é um fator que tem crescido de forma constante ao longo dos últimos séculos, em muitas regiões do mundo. Pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Padre Luiz Roberto Magalhães, o Padre Zuca, lembra que o verdadeiro sentido do Natal para a religião católica abrange toda a questão do nascimento do menino Jesus e a renovação permitida, onde a data é comemorada com festividade. Tudo se direciona àquele que realmente está nascendo. Jesus veio para toda a humanidade, mas ele veio com uma proposta um tanto quanto desafiadora, a proposta da salvação, mas Jesus veio exatamente para reunir toda a terra em torno daquela mensagem que é riquíssima, a humildade, a simplicidade. A simbologia natalina é muito forte nos lares brasileiros cristãos. Presépios, árvores de Natal, estrelas guias, velas e luzes são colocados para enfeitar as salas, fachadas e até espaços públicos, como praças e comércios. O padre acredita que há uma forte conexão entre essa simbologia e a cultura. O homem, a gente sabe que ele gira em torno de muitos sinais, de muitos símbolos. A gente reconhece também como igreja que isso é muito forte na expressão artística, né? Na pintura, na escultura, também através da música, da dança. Então o homem se expressa muito através desses símbolos. A igreja também não poderia ficar do lado de fora, porque também a fé e a cultura também caminham paralelo. Então o Natal para a gente também é essa mesma expressão, né? De fé e também de cultura. Por isso o Natal é muito mesclado, né, essa simbologia rica da nossa igreja, que muito fala também para todos nós um bom entendimento daquilo que nós estamos celebrando e ao mesmo tempo festejando, que é exatamente o nascimento de Jesus Cristo. Contudo, Padre Zuca diz que este mito entre simbologia e paganismo não é prejudicial à aura da data. Então, mesmo que a gente tenha toda essa riqueza simbólica, tá vendo? Claro, misturado no nosso paganismo, nas nossas ideias, não deixa de ter um toque divino. Então, se mistura muito isso nessa expressão que, um tanto quanto, não deixa de ser popular, mas que fala muito também na sua mensagem
foi traçando e continua traçando dia a dia na nossa vida. Ou poderia voltar no presépio a figura da família, o pai, a mãe e o filho. Como multiplicar, né? Como dar vida. Para dar vida, eu preciso da família. Sobre as simbologias tradicionais dessa época, o padre retoma o significado da árvore de Natal e o porquê de ser um pinheiro. A figura da árvore de Natal, que também é muito tradicional, montar a árvore, o pinheiro, para quem não sabe, o pinheiro sempre conserva a sua folhagem verdinha. Pode ser em qualquer estação do ano, até mesmo aquele ano mais rígido no seu inverno, com a sua neve, mas ele conserva a sua folhagem verdinha. Então, por isso, a árvore, o pinheiro, ficou sendo realmente um símbolo marcante no Natal, né? Que transfere para a gente um pouco essa mensagem, né? A vida que tem que ser plena, tem que ser conservada, nada pode destruir. E você, sabe qual a referência das bolas coloridas que são penduradas hoje nas árvores festivas? E o pisca-pisca? A maçã que hoje se transformou na bola. A bola de Natal, hoje a gente vai lá e coloca as bolinhas de Natal na árvore toda, lembrando que ela realmente frutificou, né? E aí tem muitos outros enfeites, o pisca-pisca, a luz, né? Que para nós é a luz que continua rodeando essa vida humana, essa árvore da vida, a luz maior que dá direção. Ao mesmo tempo, lá no topo a gente coloca uma estrela para mostrar que ela realmente é piramidal, tudo se volta, tudo se dirige a ela, que está lá no alto. Então todo o nosso olhar é para o alto, mas não esquecendo de que a nossa raiz, né, nós temos uma origem, é aqui que a gente faz esse encontro acontecer com aquele que está lá no topo, que é a luz maior, que é a mesma direção que deu aos estudiosos, aos sábios, aos magos, né? Eles seguiram aquela estrela para encontrar a vida maior. Segundo o padre, o Natal é ainda uma festa para celebrar-se os laços, tanto familiares quanto de amizade. O Natal é um tempo onde nós precisamos nos voltar para o lar e não para a rua. Por isso a família se reúne no dia 25, é uma festa familiar, em torno lá da ceia, da troca de presentes, do cartão, que até então a nossa realidade ontem era muito escrever cartinhas, né, para os amigos. Hoje a gente não tem muito essa realidade, mas até então a gente viveu essa realidade de mandar cartinhas, eram muitos amigos. Então vamos ter a ideia do cartão, o cartão partilhado, o cartão que não deixa de mostrar que nós temos um relacionamento, esteja aonde você estiver. A gente está tendo um contato um com o outro, né? Mesmo que seja pela escrita, né? Mesmo que seja pelo simbolismo expresso, mas ali está esse contato com o outro, que acredito que o Natal é isso, o Natal é proximidade. Ao contrário dos católicos, as testemunhas de Jeová não comemoram o Natal. O motivo é explicado pelo ministro ordenado Moisés Siqueira, com base nos textos bíblicos. De acordo com a Bíblia, Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, o próprio Jesus Cristo, ele nos mandou apenas comemorar a sua morte, não o seu nascimento. Hoje em dia, algumas pessoas dizem que Jesus tenha nascido em 25 de dezembro. Só que na Bíblia não existe o registro do nascimento de Jesus. E também não existem provas que Jesus Cristo tenha nascido 25 de dezembro. Nós acreditamos que o Natal não é aprovado por Deus, porque se origina de costumes e rituais pagãos, né? Então, se é algo pagão, então não vem da parte de Deus, né? Vale lembrar que as testemunhas de Jeová também não comemoram aniversários porque acreditam que Deus considera essas celebrações como algo errado. A origem pagã dessas festividades não são aceitas pelas testemunhas de Jeová, como conta Moisés.
igreja, como conta Moisés. Muitas pessoas comemoram o Natal mesmo sabendo que ele tem origens pagãs e não tem um apoio pela Bíblia. E essas pessoas talvez se perguntem por que os cristãos deveriam adotar uma postura tão diferente? Por que se preocupar tanto com isso? Interessante que a Bíblia nos incentiva a pensar por nós mesmos, usando nossa faculdade de raciocínio. Ela nos ensina a valorizar a verdade. Então, embora nós preocupemos com o que os outros pensam sobre nós, seguimos os princípios bíblicos, mesmo que isso nos torne impopulares. Apesar de escolhermos não comemorar o Natal, nós respeitamos o direito que todos têm de tomar a sua própria decisão nesse assunto e não interferimos em suas comemorações de Natal. Numa sociedade que predominantemente adere ao espírito natalino, como é conviver com isto sendo testemunha de Jeová? Moisés explica. A gente procura fazer o que a Bíblia realmente nos orienta. E imitamos o exemplo do próprio Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo deixou bem claro que nós não fazemos parte do mundo. Então nós queremos agradar sempre o próprio Deus, Jeová. Então nós levamos a sério o que a Bíblia diz. É claro que as pessoas têm o seu hábito, têm os seus costumes, e nós respeitamos. E vamos sempre continuar a respeitar a posição das pessoas referente a este assunto, né? Moisés ainda afirma não haver nenhum ritual durante o período que ocorre as comemorações natalinas. Então, de acordo com a Bíblia, a gente não participa de nenhum ritual. Pelo contrário, novamente a gente reforça aqui que respeitamos a posição de outras pessoas que têm o costume de fazer isso. Nós seguimos o que a Bíblia diz. Sobre a questão do preconceito quanto à sua crença, Moisés diz que nos dias atuais há preconceito para tudo, já que emitimos opiniões a todo momento. Aí, a própria Bíblia deixa bem claro que o próprio Jesus Cristo ele não conseguiu agradar todo mundo. Então, se Jesus Cristo ele não conseguiu agradar todo mundo, nós também não vamos conseguir agradar todo mundo. Por isso que, infelizmente, existem alguns preconceitos. Mas, às vezes, os preconceitos existem por causa de quê? Porque algumas pessoas têm uma mente fechada, não querem ter uma mente aberta para poder entender alguns assuntos. Porque se tem um porquê, existe uma resposta. E a resposta está dentro da Bíblia. Então, infelizmente, algumas pessoas não conseguem absorver essas informações. Para finalizar, Moisés explica a única comemoração das Testemunhas de Jeová, que é o dia da morte de Jesus Cristo. A única data que nós comemoramos, que a Bíblia fala que nós devemos fazer isso, de acordo com Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, o próprio Jesus Cristo nos orientou a gente comemorar a sua própria morte, não o seu nascimento, né? Então, uma vez por ano é feito um evento que chama a celebração da morte de Jesus, né? E nós procuramos convidar o maior número de pessoas para estar presente nesse dia. E nesse dia é explicado por que Jesus Cristo teve que morrer por nós, como nós estamos envolvidos no sacrifício que Jesus Cristo fez. E ainda destaca o valor simbólico do sacrifício de Jesus para os seguidores das Testemunhas de Jeová. Quais são os benefícios que nós podemos ter por saber que Jesus Cristo morreu por nós? Então, nesse evento, é tudo explicado, há uma palestra bíblica explicando por que Jesus Cristo teve que morrer por nós. Então, sempre uma vez por ano é feito esse evento. E nós convidamos o maior número de pessoas para estar presente nessa ocasião. É uma reunião aberta ao público, onde qualquer pessoa possa estar presente. São bastante bem-vindos até mesmo a esse evento tão especial, sabe? E assim, todo ano, muitas pessoas têm conseguido entender por que Jesus Cristo teve que morrer por nós. Então, nós levamos muito a sério
o pedido de Jesus. Ele mesmo pediu para a gente comemorar a morte dele. Cada um com a sua crença e a sua festividade, nosso podcast acredita no respeito mútuo, tanto entre pessoas quanto religiões. Gostaríamos de agradecer ao Padre Zuca e a Moisés Siqueira pelos depoimentos e desejar um Feliz Natal a todos os cristãos e não cristãos. Nosso muito obrigado pela sua companhia em mais um podcast. Este podcast é uma produção da disciplina de Rádio-Jornalismo do 5º período do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF, sob a orientação do professor Ricardo Bedendo, redação Léo Lima e Vicente Alves, operação de áudio Josemar de Souza. A melhor frequência. FM 103,9 Rádio Facom.